Cara, maneiro, maneiro demais. Já que a gente tá nesse assunto psiquiatria, depressão, assim, vamos começar a falar do que o povo gosta, Gil. Eu sei que o povo gosta de um suplemento. Coisa. É O povo gosta de um suplemento. Já que a gente tocou nesse assunto da psiquiatria, vamos começar de trás para frente, né? Então vamos começar da suplementação, falando em relação ao que pode ajudar uma pessoa com depressão, assim, em relação a micromineral. O que você vê hoje como que não pode faltar num esquema de suplementação para ajudar? Depois a gente vai para os fitoterápicos, mas vamos começar de micromineral. Quais são os mais importantes aí para você ajudar a fazer esse ajuste aí, né, desses neurotransmissores que ficam todos bagunçados ali na depressão? Da parte de, vamos lá, se a pessoa está com alguma deficiência nutricional, a minha visão é o que ela precisa de dieta. A primeira coisa que ela precisa de uma dieta que ajude a corrigir essas deficiências nutricionais. Em auxílio à dieta, aí entra uma suplementação. Vamos supor, uma pessoa está com deficiência grave de B12. Ela precisa o quê? Inicialmente, ela precisa de uma dieta para ajustar essa deficiência de B12. A gente sabe que a vitamina B12 ela tem relação íntima com a depressão. Então, ela precisa de uma dieta que auxilie isso. Em conjunto com a dieta, ela vai necessitar da suplementação. Então, os microminerais que eu vejo assim, que devem ser corrigidos a partir de uma organização dietética e suplementação que tem ligação com a depressão. Vitamina B12, magnésio, vitamina D. São os três assim que eu vejo uma relação mais íntima com o quadro depressivo. A gente sabe que deficiência de vitamina B12 tem relação com a depressão. Deficiência de vitamina D tem relação íntima com a depressão. Por quê? Porque a vitamina D ela participa da formação de serotonina, ela participa da formação de dopamina. Então, a vitamina D ela aumenta a atividade de uma enzima chamada tirosina hidroxilase, que aumenta a formação de dopamina. Então, o magnésio, a gente sabe que a deficiência de magnésio, grave de magnésio, ela está ligada intimamente a quadros de depressão, ansiedade, insônia. Então, corrigir esses três minerais são o primeiro passo para você começar a tratar uma depressão que tem uma base oriunda de deficiência nutricional. A gente sabe que também tem uma raiz endócrina. A gente sabe que deficiência de testosterona no homem está relacionada à depressão. A gente sabe que excesso de estrogênio no homem também tem relação íntima com a depressão. Na mulher, deficiência estrogênica tem relação íntima com a depressão. Então, a gente tem que organizar, quando a gente fala depressão, a gente tem o aspecto existencial, digamos assim, né? O aspecto que não tem uma relação direta com deficiências nutricionais. Por exemplo, uma visão de mundo, ela pode gerar depressão. Uma visão de mundo, digamos assim, amputada, uma visão de mundo materialista, uma visão de mundo disfuncional, desconfigurada, ela pode gerar um quadro de depressão. Assim é também uma deficiência nutricional. Então, a depressão ela tem uma raiz existencial, ela tem uma raiz nutricional. E na raiz nutricional, a primeira coisa que eu vejo é isso, correção dietética e suplementação, principalmente dos três minerais que eu falei. Porque a deficiência desses minerais aí vai, como você falou, vai gerar uma reação química, né? Na verdade, vai ter uma falta de reação química, né? Para produção de hormônios e tudo mais, né? E em relação a fitoterápico, Gil, o que você vê hoje que pode ajudar bastante? A gente falou então da B12, falou do magnésio e falou também da vitamina D. Vitamina D é a primeira coisa que tem que olhar, porque assim, todo mundo tá com deficiência de vitamina D, né? E vitamina D é um troço muito doido. Você começa a estudar vitamina D, né, Gil? Você vê que parece que é a vitamina principal do corpo, porque ela tem ação em tudo quanto é órgão. Cara, é surreal. É surreal. Então, assim, não dê bobeira com vitamina D. Eu já uso como protocolo direto aqui independente, tendo ou não exame, Gil, eu já prescrevo uma certa quantidade de vitamina D que eu sei que não vai gerar, por exemplo, uma hipervitaminose de vitamina D. Então, por protocolo, mesmo sem olhar o exame, eu já coloco a vitamina D ali, porque a pessoa já vai ter uma melhora ali de algum... Se ela tiver muito baixa, ela de repente vai ficar naquele valor inferior ali, 30 nanogramas por decilitro. E se tiver um pouquinho alto ali, 40, de repente vai bater 50. Ótimo. Então, eu sempre prescrevo uma determinada quantidade, até como protocolo geral aqui. Então, pode ser que se você vier consultar comigo, talvez você não precise mexer quase nada precisa, de repente, na alimentação. Agora, na suplementação,
de repente, o que você está precisando não é creatina, não é cafeína, não é nada. De repente é só uma vitamina D, cara, que já vai dar um brilho assim absurdo. E aí, agora, em relação a fitoterápicos, Gil, o que você pode falar para a galera que pode ajudar também a reduzir quadro de depressão, ansiedade? Vamos falar não só da depressão, mas depressão, ansiedade, insônia. O que pode auxiliar aí em relação aos fitoterápicos? Falando sobre vitamina D, só retomando um pouco, tem um capítulo, eu coloquei um capítulo específico sobre vitamina D, dada a importância da vitamina D. Ah, no livro tem um capítulo só de vitamina D. Por quê? Porque, por conta da importância da vitamina D e também pelo meu interesse. Eu sempre fui uma pessoa que gostei do assunto e decidi colocar um capítulo que unisse tanto a importância da vitamina D como, por ser um assunto que eu me interesso, eu coloquei um capítulo só sobre vitamina D para auxiliar todos os profissionais da saúde. Médicos e nutricionistas e até psicólogos que vão ter um paciente que às vezes eles vão ver o paciente uma alimentação ruim, não está se expondo ao sol, ele pode ali suspeitar de uma vitamina D e encaminhar o paciente para um médico ou nutricionista para ajudar a corrigir isso. Então, falando dos fitoterápicos, os fitoterápicos a gente vê que tem relação, tem meta-análise, tem estudo, tem evidência sobre relação com a depressão. A gente sabe que a cúrcuma, tem uma meta-análise muito interessante da cúrcuma, da relação entre cúrcuma e depressão. Não, na melhora da depressão, né? Da cúrcuma, isso. Da melhora, porque, claro. Por conta da ação anti-inflamatória, né? Porque, assim, tem um pouco essa inflamação sistêmica, por exemplo, a obesidade é uma doença que causa uma inflamação sistêmica. Que pode causar, de repente, essa inflamação sistêmica, inclusive uma neuroinflamação. Isso aí. Né? E, nesse caso, a cúrcuma tem uma ação anti-inflamatória bizarra, né? Mas, Gil, é o suplemento de cúrcuma, né? Porque, assim, pegar cúrcuma lá e colocar colocar cúrcuma na comida não vai ter tanta quantidade assim. Então, o interessante é realmente a suplementação de cúrcuma, né? É interessante a suplementação de cúrcuma concentrada, extrato de cúrcuma, padronizado 95% de curcuminóide. A forma mais padrão que existe da suplementação de cúrcuma e é uma forma interessante de suplementar. Extrato padronizado de cúrcuma a 95% de curcuminóide. E se associar com piperina, você aumenta a biodisponibilidade. É um suplemento interessante para auxílio na depressão. O suplemento que tem relação íntima com a depressão, probióticos. Por quê? Porque a gente sabe que a depressão ela tem também uma raiz intestinal. Nosso intestino ele é responsável pela síntese de neurotransmissores. A gente tem neurônio no nosso intestino que é responsável pela síntese de neurotransmissores. Principalmente serotonina, né? Principalmente serotonina. Se você tá com uma disbiose intestinal, o que acontece com o triptofano? O triptofano é desviado para a rota do ácido quinolínico. Ao invés de formar 5-hidroxitriptofano, serotonina, ele vai ser desviado para a rota do ácido quinolínico, a rota das quinureninas, e vai formar o quê? Ácido quinolínico. Ácido quinolínico tem o quê? Tem uma ação neuroinflamatória, neurotóxica. Então, se você tem, por exemplo, uma desbiose intestinal, você tem um desvio da rota do triptofano. Ao invés de formar serotonina, que tem relação positiva com a sensação de bem-estar, auxílio, regulação da ansiedade, da irritabilidade, da angústia, da tensão, você vai desviar o quê? O triptofano para formar uma substância que tem ação neurotóxica. Então, você desencadeia um quadro de depressão por uma raiz na desbiose intestinal. E o probiótico, ele age o quê? Ele age protegendo e regulando a microbiota intestinal. Então, é um suplemento que tem uma ação interessante a nível de depressão, em auxílio na depressão. Tá, pessoal, para quem não sabe o que é disbiose, aí, a gente faz nosso conteúdo aqui é para... Foi um pouco... é para leigo, mas para quem não sabe o que é disbiose, é quando o seu intestino fica completamente bagunçado. Então, assim, se você é uma pessoa que não tem um intestino regulado, você não vai ao banheiro todo dia, você tem muita prisão de ventre, tem dificuldade, faz aquele cocô, né, o famoso, vamos falar cocô mesmo, aquele cocô cabritinho. Isso pode ser um indicativo de disbiose. Então, é interessante, sim, o uso do probiótico, né, Gil? Mas a dieta associada à atividade física, associada à... Exato. Mas continuando naquele papo lá, Gil, da suplementação, né, dos fitoterápicos, você falou da cúrcuma longa associada à piperina, né? Mas o que a gente pode falar aí de fitoterápico que pode ajudar na questão da depressão, da ansiedade, sono? O que tem mais de fitoterápico aí? A gente tem, que ajuda também na depressão e na ansiedade, a gente tem o ginseng. O ginseng ele tem ação GABAérgica, ou seja, ele aumenta um neurotransmissor chamado GABA, que é um neurotransmissor que ele tem ação inibitória, ou seja, ele é capaz de rebaixar nosso estado de excitabilidade neuronal. O que é excitabilidade neuronal? É uma agitação mental. Então, na medida em que ele tem uma ação GABAérgica, ele tem capacidade de diminuir essa excitabilidade neuronal, ele tem capacidade de quê?
de ajudar na ansiedade. O ginseng também, ele regula, ele tem capacidade de modular a neurotransmissão e ajudar, por exemplo, no aumento da serotonina, modular positivamente a dopamina, todos os neurotransmissores que têm relação direta com a depressão e com a ansiedade. A gente tem o bacopa, que também tem um efeito ansiolítico. A gente tem a L-teanina, que tem um efeito ansiolítico muito interessante. A gente tem, saindo dos fitoterápicos, a gente tem o ômega 3, que ela Cara, tem... ômega 3 é tipo vitamina D também, né? Tipo vitamina D. Serve pra parada Exatamente. toda, é surreal, né? É isso aí. O ômega 3 ele tem uma ação anti-inflamatória a nível cerebral muito interessante, muito importante. E, vamos lá, a gente está falando do ômega 3, o ômega 3 é composto pelo EPA e pelo DHA. O DHA ainda tem uma ação importante a nível cognitivo. Na medida em que ele diminui a inflamação neuronal, ele tem capacidade de o quê? De melhorar a cognição. Naturalmente, se você diminui a sua neuroinflamação, a sua capacidade cognitiva, que outrora estava comprometida, ela é otimizada. Ele tem capacidade de modular positivamente a dopamina. Então, na medida em que ele modula positivamente a dopamina, que é um neurotransmissor que está relacionado diretamente à memória, a capacidade de memorização e a capacidade, memorização acetilcolínica. A dopamina que tem relação direta com a capacidade, o sistema, ou seja, a sensação de prazer e de recompensa, a sensação de recompensa, de dever cumprido, a dopamina, e também capacidade de modular positivamente a acetilcolina, que tem relação direta com a memória, o DHA ele tem um papel positivo sobre a cognição. DHA é aquela paradinha que a gente olha quando você comprar um ômega 3, você tem que fazer uma soma lá de EPA e DHA, e essa soma por cápsula é ideal que dê mais que 50%, tá? Então, e normalmente tem as versões com super DHA, né? E é muito engraçado, Gil, que eu passo... Às vezes a pessoa vem aqui com maior expectativa, né? Caraca, eu vou lá no PET, que é nutricionista esportivo, vou sair com um monte de suplemento. Uhum. E aí eu passo vitamina D e ômega 3. A pessoa, porra, Pet, mas só isso? Eu falei, só isso. E aí a pessoa pergunta assim, Gil, porra, mas aí, quanto tempo eu vou ter que tomar esse ômega 3 aqui? Eu falei, olha só, o ômega 3 é o seguinte, tu vai começar hoje e só vai parar no dia que você morrer. Jamais vai parar de tomar ômega 3, cara. Nunca mais para de tomar ômega 3. E além dele, mais quem, Gil? Mais qual, Gil? Ômega 3, bacopa, ginseng, cúrcuma. Deixa eu lembrar se tem mais algum aqui que eu esqueci. Probióticos, o 5-hidroxitriptofano, o 5-HTP, ele é um suplemento que ele tem uma ação importante na formação da serotonina. E o que é a serotonina? É o neurotransmissor que está relacionado diretamente com a nossa sensação de bem-estar, com a regulação da ansiedade, irritabilidade, angústia e tensão. Então o 5-HTP ele é um suplemento interessante para auxiliar no quadro de depressão e no quadro de ansiedade. Por quê? Porque ele aumenta a formação da serotonina. O Zenbrim é um suplemento novo, mas que também tem uma ação muito interessante a nível de regulação da ansiedade e até em auxílio do sono. Eu prescrevo bastante. O Zenbrim eu uso um pouco menos, né? Eu gosto também do Relora. Ele funciona ali como modulador de cortisol, então normalmente eu faço uma combinação de Relora e 5-HTP para melhora do sono e normalmente, cara, na grande maioria dos casos, melhora absurdamente, assim. A gente tem também a ashwagandha. A ashwagandha é um excelente modulador do cortisol. A ashwagandha ela tem capacidade de diminuir o cortisol em até 30%. E o que é o cortisol? É o hormônio que está relacionado à regulação do estresse, à resposta ao estresse. Então, se você tá com o aumento dos níveis de estresse no seu corpo, você aumenta o cortisol, só que se você aumentar demasiadamente esse cortisol, além de agir na resposta ao estresse, ele vai gerar um feedback que vai aumentar também o seu estresse, o seu estado de estresse, vai aumentar a ansiedade. Então o cortisol, na medida em que ele regula o estresse, ele em excesso ele também aumenta o estresse. Então, a ashwagandha é um suplemento que ela tem capacidade importante na modulação, na redução desse cortisol. A gente tem também a valeriana, a gente tem a camomila, que ajudam também, principalmente na ansiedade.